Programa não recomendado para menores de 14 anos. Barbie faz doação de órgãos para a calculadora da Tandy. Um PC XT travestido de máquina de escrever. Bafa 2 agora também é Apple II. Relato da MSX Jaú. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Repórter Retro Good Times 98, com tradução simultânea de Robson Castro. Bom, pelo menos eu sou parente, né? Eu tô pensando daqui a 2 episódios você vai fazer alguma analogia à finada RPC FM. Era o 100,5? Você vai rolar alguma analogia? 100,0 não existia. O WFM era 100,5. É. Mas como esse não é um podcast sobre rádios FM, vamos nos apresentar. Essa mesa aqui é uma pequena mesinha dobrável de ferro de bar. E estamos aqui, eu, Juan Carlos Castro, e eu, Ricardo Pinheiro. O resto da equipe bateu em retirada. Saiu correndo e ficamos só nós hoje para gravar, porque a gente não pode deixar de gravar para vocês, queridos ouvintes, saberem, ouvirem as novidades e começando falando das efemérides, né? E para variar tem um bocado de efeméride, hein? 83 foi o ano, foi a explosão da computação pessoal, dos jogos, foi o ano do Crash, tudo aconteceu em 1983. E tem algumas efemérides também que não são de 1983. Vamos começar com as mais novinhas. Vamos. Aquele computador que, quando Jobs foi expulso, foi fazer o computador dele com prostitutas e blackjack. Em 1988, o Nex Cube. 12 de outubro de 88, a Nex mostrou o computador. O Gabriel que falava que o gabinete era de magnésio, era um computador, segundo o próprio Jobs, um computador 5 anos à frente do seu tempo. Eu lembro que ele custava mais de $100 mil quando saiu. Ele não estava muito errado, não. Muitas coisas da interface gráfica dele foram usadas na interface gráfica da Apple. E ela teve um descendente de código aberto para o Linux, né, que é o Next Step. E um sucessor espiritual, um descendente espiritual, que é o Window Maker. O Window Maker, né, projeto do Alfredo, começado com o Alfredo Kojima. Eu usei o Window Maker muito tempo no Linux, diga-se de passagem. Eu nunca cheguei a usar o Window Maker, não me lembrava que ele era inspirado no Next. Sim. Aliás, curiosidade, o Window Maker já deve ter contado em algum episódio. Por que o nome era Window Maker? Porque o Kojima jogava MUD, assunto que a gente vai um dia tem que fazer um episódio falando sobre os MUDs, né, Multi-User Dungeon, e ele jogava um MUD que tinha um cara que era o Window Maker. Quando ele falou isso, eu falei, putz, eu jogava o mesmo MUD. Você conheceu o Window Maker? Aí ele, você também? A gente jogava o mesmo MUD na época. Aí com base ele fez o Window Maker, com toda a ideia do ambiente do Next Step. Mas voltando, falando do Next mesmo, o Next Cube, que foi o primeiro que saiu, né? O gabinete era todo com todo aquele cubo, ângulos de 90 graus. O molde do gabinete custou $650 mil. Né? Um 68030 da Motorola 25 MHz, com processador matemático, unidade de armazenamento óptico, era aquele MO, a unidade de magneto ótica, um DS. Isso não vingou, né? Não vingou. A gente já falou sobre isso num vídeo sobre disquetes, alguns repórteres retros atrás, se não me falha a memória. Opa! Alô? Opa, chegou o João. Cheguei. Desculpe o atraso, gente. Não, maneiro, a gente tá falando de Next. É que você sentiu o cheiro que mais tarde a gente vai falar de Mega Drive, né? Você não podia resistir. É verdade. E tem um último legado do Next, que é o fato dos macOS atuais serem baseados no Unix, né? No Unix BSD, que assim como o sistema operacional do Next, o NextOS, que era baseado no Unix BSD. Tudo isso influenciou a arquitetura da Apple de 97 em diante. Tem uma coisinha assim, que é um pouco pequena, sabe? Foi num Next Cube que um sujeito, um tal de Tim Berners-Lee, desenvolveu e criou as bases pra gente ter hoje em dia um negócio aí tal de www, web, World Wide Web, ou coisa do tipo. O primeiro servidor web, a primeira página web foi no Next. Aliás, esse computador hoje em dia está no Museu de Artes e Ofícios de Paris. Ele tá lá. O computador que hospedou o primeiro site da internet. Tá lá.
Tá lá, eu tenho foto, eu tirei foto desse computador, ele no museu tá lá, ele junto, fechado obviamente num vidro, e tá também do lado tinha um supercomputador, não lembro, acho que um Cray, não me lembro, junto, umas coisas, eu não lembro qual era a máquina, mas no Museu de Artes e Ofícios de Paris tá ele lá, porque lembrar que o time brasileiro era do CERN, né? Centro de Pesquisas em Física Nuclear, então participação com participação também da França, lá e tá lá. Depois teve o Next Station, tudo, mas a Next teve vida curta, né? 10 anos depois ela já só fazendo software, porque o hardware não vendia, e ela foi comprada pela Apple naquela história que a gente já comentou com vocês. Vocês conhecem, nossos caros ouvintes devem conhecer essa história. É o retorno de Steve Jobs. O retorno do Jedi. Esse caso é Sif. Verdade. Verdade. É a vingança do Sith. Verdade, a vingança do Sith. Exatamente, o filme correto. Filme correto, bem lembrado. Agora um outro efeméride, um outro aniversário de 35 anos, e aí agora a gente vai deixar o João falar, né, porque é uma parte dele, e eu vou lá buscar uma água, aguenta aí. Eu vou fazer um lanche. João, esbalde, mas tenta não fazer o episódio durar 3 horas, tá? Por favor. Pô, gente, assim vocês estão me deixando até um pouco encabulado. Galera, 35 anos dele, gente. Mega Drive, que na gringa é conhecido como Sega Genesis. Cara, talvez um dos videogames mais icônicos da 4ª geração. Tá, junto com o Super Nintendo, seu eterno rival. Não vou tirar o mérito do videogame da Nintendo aqui, porque foi um bom pega pra capar. Essa batalha foi nível Senna e Prost, né? Isso, exatamente. Literalmente o Senna é o Mega Drive, porque o Ayrton Senna 2, Super Monaco GP2 é Ayrton Senna. Eu não sei não, porque em 1993 a Williams do Prost era patrocinada pela Sega. Inclusive eles botaram um pezinho do Sonic pintado no lado do carro para parecer que o Prost era o Sonic. Sim, mas a relação da Sega era mais com o Senna, né? E outra coisa engraçada, fazendo um parênteses super rápido com Fórmula 1, que o Super Nintendo jogo teve a contraparte do Super Monaco GP do Super Nintendo, que é um jogo bacana, um jogo feito pela Gremlin Graphics, um jogo muito bom, por sinal, que é um jogo F1 Racing Nigel Mansell. É verdade. Olha, a comparação das rivalidades não foi por acaso, não. Era o Nigel Mansell. Não era tão rival quanto o Prost era do Senna, mas acredito eu que o Mansell era mais rival do Piquet, né? É verdade, mas teve pega pra capar Senna versus Mansell em 1991 e 1992. Ou seja, entre quaisquer dois desses 4 teve pega pra capar. Sim. Mas como esse não é um podcast de Fórmula 1, infelizmente, vamos apenas. Deixa eu apenas notar o fato de que o Mega era realmente forte em jogos de corrida. Eu tô lembrando daquele jogo que tinha um chip 3D dentro dele, que você ficou todo felizão que funcionou num determinado clone brasileiro. Virtua Racing. Qual é o nome daquele jogo? Virtua Racing. Virtua Racing, isso mesmo. É o SVP. Mas vamos lá, vamos dar um pouco de contexto aqui pro aniversário. Em 29 de outubro de 1988, a Sega lançava o seu videogame de 4ª geração do Japão, o Sega Mega Drive, que internamente era conhecido como Mark V. Aí você vai perguntar, por que essa loucura de Mark? O SG-1000, o primeiro videogame da Sega, obviamente era o Mark I. Ele é um videogame baseado na arquitetura do ColecoVision, que a Coleco olhou. Engraçado que vai ter efemérides de Coleco daqui a pouco, hein? Que a Sega olhou, não quis comercializar, mas copiou, porque ele é todo tipo de prateleira, né? Mas ele encontrou uma parede chamada Famicom no mesmo dia do lançamento. Depois ela lançou o modelo 2, que é com um joystick um pouco melhor, um design um pouquinho diferente, aquele famoso esquema para baratear o custo e ganhar um trocadinho. Mas esse Mark II já tinha o VDP proprietário ou ainda era 9x18? 99x18. O proprietário, que por acaso também foi desenvolvido pela Yamaha, só viria no Mark III. Mais conhecido como Master System. Mais ou menos. Ele era o Master System todo por dentro.
mas ele ainda não era o Master System. Mark IV sim é o Master System. O Mark IV foi lançado primeiro no Ocidente, na ordem Estados Unidos, Europa, Brasil, Austrália e por último o Japão. O Japão, o Master System Mark III ainda não conseguiu o sucesso almejado. E então o Master System é o Mark IV. E o Mark V é o Mega Drive, que acabou recebendo um nome totalmente fora da linhagem, apesar de ser 100% retrocompatível com o Master System, não com o SGB. Tanto que é por isso que, além dos 68.000 para os jogos nativos de Mega, ele tem um Z80 que roda jogos de Master e também serve para mais algumas coisinhas lá dentro, né? Serve para controlar o áudio igual máquinas de arcade. Aliás, o Mark V ou Mega Drive foi desenvolvido para ser uma placa de arcade, só que uma placa de arcade capada. A Sega tinha um System 16, ela olhou para o System 16 e enfiou numa case, muito bonita por sinal, só que o videogame custava uma fortuna. Eles começaram a cortar, tem uma hora que chegou, parou, e é o Mega Drive. Do jeito que eu tô falando, tá parecendo ser pejorativo, mas como a gente tá falando de 1988, mesmo com os cortes, o videogame era incrível. Ele tinha paleta de 512 cores, 64 simultâneas na tela, mas com truques você podia botar 128. Tinha um 68.000 já falado, de 7,16 ou 7,6, que o Amiga acho que é 7,16, o Mega Drive é 7,6, mas é por aí, 7, qualquer coisa. No 68.000, Z80 3,58, mesmo frequência do Master System, 2 chips de áudio, um é o FM da Yamaha 2612, que tinha 6 canais de som FM, mais um PCM que ele ativava entrando no lugar de um canal de FM. E 3 canais de som PSG da Texas, os mesmos do Master System. A resolução dele é 320 por 224 e ele tinha 3 planos de parallax e 80 sprites simultâneos na tela. Com, se eu não me engano, 16 cores de paleta 16 × 4, né? 64. Quando você rodava jogos de Master System nele, o Z80 não estava mais disponível para som, então tinha que ter mesmo o PSG do FMS. Exatamente. Inclusive o FM do Mega é incompatível com o do Master. Eles são de famílias diferentes. Já que o Master System usa o FM do MSX 2413, que é o OPL-L. Então o que acontece quando... Esse é um OPN, né? É da família OPN. João, o que acontece então quando você joga um jogo de Master System no Mega Drive e usa FM? Fica com um som diferente? Não toca FM de Master. Simples assim. Ah, tá. Só toca PSG. Existe um jogo apenas de Master System que toca FM. Phantasy Star. Só que Phantasy Star, o que foi? Ele foi portado para rodar no Mega Drive. Então ele toca FM, porque na realidade ele é um jogo que está no cartucho em formato FM, apesar dele estar com o gráfico todo do Master System. Mas ele... Então não é grande perda e toda a biblioteca de Master você tem ela trazida para o Mega. Sim, senhor. Apesar do Super Nintendo ter sido super vendido, meio que o consenso geral é que a Sega ganhou essa batalha. Por pontos, mas ganhou, né? Estou certo ou estou errado em dizer isso? Olha só, vamos botar o contexto na época. A Nintendo vinha do sucesso do Famicom /NES. Videogame que todo mundo adorava, videogame que reacendeu a chama pelo videogame nos Estados Unidos, videogame que fez história. Cara, quando saiu o Super Nintendo, que é o sucessor natural do Nintendo, realmente todo mundo esperava o Super Nintendo, principalmente na América do Norte. Para você ter uma ideia, o nosso queridíssimo PC Engine nos Estados Unidos se deu muito mal. Tá, em parte culpa da Turbo Technologies. Eu sempre vou falar que a incompetência da Turbo Technologies chega ao ponto de você conseguir ser pior do que a Tonka. Aí você vai falar, quem é a Tonka? A Tonka era representante da Sega na era Master System nos Estados Unidos e no comecinho do Mega Drive, quando a Sega of America resolveu assumir o barco pessoalmente.
Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Quando o Mega Drive foi lançado lá no Japão, ele tinha apenas 4 jogos, mas eram jogos de respeito. Um era um jogo que eu vou ficar devendo o nome, que é um nome em japonês, que é um joguinho de plataforma baseado, se não me engano, em um anime desconhecidíssimo, e que eu acho que meia dúzia de 3 ou 4 pessoas no ocidente jogou ele. Sério, até na comunidade Mega Drive ninguém fala desse jogo. Os outros 3 jogos todo mundo conhece. Altered Beast, Rise from your grave. Que apesar de hoje em dia ser meio odiado, é um jogo que na minha opinião, vendeu o Mega Drive pra todo mundo, inclusive eu, porque o jogo guardado as devidas proporções da época, Arcade Fidelity no Mega Drive. Cara, eu conheci o Altered Beast mais ou menos nessa época, 88, 89 dos arcades. Aí depois eu vi um Mega Drive ainda Genesis importado em uma locadora ou loja de importados, agora eu não me lembro, com o Altered Beast. O meu queixo foi lá embaixo. O Altered Beast foi um marco no Mega Drive. É claro, muita gente fala mal dele hoje, porque em retrospecto tem centenas de jogos melhores no Mega Drive. E isso é ótimo, porque eles pegaram um jogo arcade total do Mega Drive fiel e superaram ele diversas vezes. Pô, só mérito pro console. E os outros 2 jogos são Super Thunder Blade, um port que poderia ter sido melhor do Thunder Blade, um jogo que eu gosto, mas que no Mega Drive estou devendo um pouco. E o Space Harrier 2, que é uma continuação exclusiva do console, que eu também gosto muito. Ele tem músicas excelentes e guardadas as devidas proporções, que o console não tem chip de scaling, que os arcades tinham. O jogo ficou, e considerando que é um jogo de 1988, o jogo ficou muito excepcional, cara. Espetacular o Space Harrier 2. Também é um jogo que o pessoal meio que marginaliza um pouco, mas é jogo de lançamento, gente. Depois, aí o pessoal fala, e Golden Axe, e Ghosts and Ghosts, e Revenge of Shinobi, tudo isso veio depois, 89. Sério, gente, esses são os 4 jogos de lançamento. É que nos Estados Unidos e no Brasil já saíram esses jogos todos, né? Mas e o Sonic? O Sonic foi posterior? Veio em 91. O Sonic era como aí, vamos lá. Vamos contar a história da Sega of America e do Mega Drive. Lembra que eu te falei da Tonka? Pois é, a Tonka fez um péssimo trabalho com o Master System e estavam fazendo o iniciozinho ali do Mega Drive. A Sega resolveu colocar o Michael Katz, que é da Mattel, e guarda esse nome Mattel porque ela vai ser citada de novo na história. Só que ele era da divisão de videogame da Mattel, ou seja, Intellivision. O Michael Katz para controlar a Sega. O Michael Katz, que apesar de ele ter sido meio apagado na história, até que fez uma gestão legal. Foi dele a ideia de começar a colocar celebridades do mundo do esporte para o Mega Drive. O Mega Drive foi a primeira plataforma de videogame japonesa a colocar... primeira plataforma não, acho que o Punch Out com o Mike Tyson veio antes. Aí tem que ver, porque isso aí foi 89, eu acho que o coisa veio antes. Mas só que a SEGA ela lançou todos os jogos dela de esporte junto com alguém. John Mader Football. Desculpa. John Mader da Electronic Arts. John Montana, o Pat Ridley lá do basquete. Pat Ridley é qual time mesmo, Juan? Você sabe? Eu sei nada de NBA. Não é Lakers? Não faço a menor ideia. Enfim. Pat Ridley é o quê? Pat Ridley é o técnico? Pat Ridley é jogador de basquete, só não me lembro do time. Não, tinha um técnico com um nome semelhante a esse, eu não me lembro, mas... Enfim, botou o Pat Ridley em jogo de basquete, Joe Montana, futebol americano, Evander Holyfield em boxe, Arnold Parker pra golfe. E naturalmente, pra corrida de carro... e pra corrida de carro, mais tarde o Senna, e mais tarde um jogo que não tem nada a ver com o esporte, Moonwalker com Michael Jackson. Mas essa ideia de começar com os medalhões surgiu do Michael Katz. Só que a SEGA ainda não gostou do desempenho do Michael Katz. Estamos falando numa época que o meio do campo ali era NES, Mega Drive e PC Engine, ou melhor, TurboGrafx.
Não tinha saído do Super Nintendo ainda. Estamos falando de 89 e 90, tá, gente? Só pra contextualizar. E a Atari lá foi na sua graça lá com o Linux e prometendo o Panther que nunca saiu. Saiu o Jaguar no lugar. Beleza. Então esse é o contexto do lançamento americano do Mega Drive. Só que a SEGA não estava contente com o Michael Katz. Então o Nakayama, que é o presidente da SEGA do Japão, foi para Honolulu, viajou para Honolulu, que ele queria falar com um cara que tinha acabado de sair da Mattel e estava tendo um ano sabático. O nome dele era Tom Kalinske. Acho que você já deve ter ouvido falar desse cara. Eu admito que eu não me lembro. Vamos lá, contextualização. Tom Kalinske é o cara, quando ele chegou na Mattel, ninguém sabia quem era a Barbie nos anos 70, lá nos Estados Unidos. Sabe o slogan Barbie, tudo que você gostaria de ser? Este homem que fez este bordão. A ideia da Barbie aventureira, Barbie profissões é dele. A presidenta da Mattel e criadora da Barbie agradeceu o Tom Kalinske. Ele revitalizou a Barbie. Então foi um lance tipo chamar o CEO da Pepsi para dirigir a Apple, né? Vamos pegar os medalhões do marketing. O que aconteceu foi engraçado. Os primeiros pegaram a divisão do CEO da divisão de videogame, que foi o Michael Katz, viram que não é coisa, e depois pegaram o CEO da divisão de brinquedos, a divisão principal da Mattel. E outro detalhe, sabe qual o personagem que surgiu na gestão do Tom Kalinske? O He-Man era o boneco da Mattel, né? Agora que eu lembro. Você entendeu qual é a importância do Tom Kalinske pra Mattel? Agora eu entendi. Era uma omissão lamentável da minha parte não conhecer. Agora eu conheço. Pois é. Quando ele saiu, só um detalhe, ele não tinha saído da Mattel, ele tinha saído da Hot Wheels, que depois da Mattel ele foi pra Hot Wheels. Ele ficou 1 ano e meio na Hot Wheels, mas no ano e meio da Hot Wheels, ele fez uma seguinte contribuição pra Hot Wheels. Conseguiu fazer a Hot Wheels entrar na Europa, desbaratando uma rede de pirataria na Espanha de Hot Wheels. Que ele descobriu, eu sei que ele é o centro se eu não me engano, Barcelona ou da própria capital Madrid, que um taxista, quando ele chegou e falou com aquele sotaque macarrônico de espanhol, ele tentou falar de espanhol com o taxista, me leva na sede da Hot Wheels. E sabe pra onde o taxista levou ele? Pra ser pirata! Só pra lembrar uma coisa, Hot Wheels é uma marca da Mattel. Então ela foi pra subsidiária. Eu não sei se nessa época que o Tom Kalinske estava lá, início dos anos 80, se ainda era, se comprou, ou se sempre foi, né? Mas como esse não é um podcast sobre brinquedos... Pois é. Enfim, ele conseguiu acabar com o pirataria do Hot Wheels na Europa, principalmente na Espanha, e revitalizou a marca Hot Wheels também, principalmente na Europa. Aí ele resolveu tirar um ano sabático com a família. Ledo engano, as férias dele duraram exatos 1 semana. Porque teve um cara que chutou a areia no pé dele. Ele falou, cara, porra é essa? Aí ele percebeu que era o japonês pediu desculpa. Aí ele percebeu que o japonês estava de terno na praia. Ele olhou e falou, quem é você? Aí depois com aquele sotaque japonês de inglês bacana que a gente conhece, ele se apresentou como Hayao Nakayama. Que o Tokashi tinha ouvido falar, porque ele tinha falado com um amigo dele, Michael Katz, que estava trabalhando. Inclusive, de início, o Tokashi não tinha aceitado o cargo por 2 motivos. Ele achava deselegante substituir um colega de profissão. Lembre-se, o Michael Katz é do CEO da divisão de videogame da Mattel. O Television, Aquarius, tem computador também, né? Mas é essa divisão. E o segundo é que ele queria passar as férias com a família. Só que a mulher dele e as filhas foram boazinhas. Falaram, vai papai, fala lá com o Japa, vê o que ele quer. Aí foi ele lá, meio resmungão, e pegaram a ponte de Honolulu para Tóquio. É lá que ele ficou sabendo em primeira mão de um console que a SEGA estava projetando, chamado Game Gear. Então o Tom Kalinske entrou como o CEO da SEGA of America. E ele começou a colocar as coisas. Por exemplo, o Tom Kalinske foi esse cara que, como você falou, o Juan, que fez a SEGA ganhar por pontos, como você disse. Foi esse cara que fez a SEGA ter esse embate
colossal com o Mega Drive. E o resto é história. E o resto é história. Eu acho que daqui a pouco eu vou acabar falando do livro como é que é? Isso aí é da biografia desse embate Sega Nintendo. Vou acabar falando do livro todo, então eu vou ficando por aqui. Eu só digo que o Mega Drive é icônico para a história do videogame, é uma puta máquina. Algumas pessoas não acham ele tão poderoso assim, mas ele é, considerando a época dele. E tem uma biblioteca que, na minha opinião, muito bacana. Ela é uma biblioteca até complementar à do Super Nintendo. Ela não tem tantos multis entre eles. Até tem, mas não são tantos assim. O nosso querido Mega Drive, para muita gente que experimentou jogos que eram originalmente de computador, de Amiga, a maioria, né? Experimentou pela primeira vez nele, como Populous, Lemmings, Star Control, entre muitos jogos, muita gente experimentou nele. E chegou no Brasil, né? A Tectoy fez um brilhante trabalho com ele, tanto que tá aí até hoje, né? Acho que até o Master System ainda está sobrevivendo Então, para o Mega Drive. Exatamente. O Mega Drive vai viver mais do que a gente. Vai. Aí vocês... Os nossos netos vão estar fazendo a edição 18.439 do Retrópolis e as Casas Bahia ainda vão estar vendendo Master System Mega Drive. Com certeza. Então o Mega Drive é o maior sucesso da SEGA em termos de console. Depois ela não foi muito bem sucedida, né? Tiveram os acessórios Sega CD, que eu ainda defendo. Ele era caro, mas tinha uns jogos legais. 32X, esse eu não defendo. Ele era caro e tinha poucos jogos, não valia muito a pena, não era custo-benefício. Depois veio o Saturno, baita console, apesar de muita gente ter raiva dele, principalmente os programadores e o próprio Tom Kalinske. Eu ia falar, ele é difícil de programar. Ele não é um console ruim, ele é tão bom quanto o PlayStation 1, mas ele era difícil de programar. Difícil de programar, mas era um baita console, principalmente para gráficos 2D, que ele podia fazer finalmente os jogos Super Scaling da SEGA 1 para 1, na sua maioria no Saturno. Mas aí já tá saindo do aniversariante. Pois é. Vamos baixar a bola. E deixa eu falar do Dreamcast, senão a Melanie me mata. Queridinho dela. A Melanie e o Giovanni. E o Giovanni também, né? O Giovanni também, eu gosto do Dreamcast. O Dreamcast também é outro baita console também. Mas então, feliz aniversário, Mega Drive. E aí vem a pergunta aqui. Qual que você acha melhor, João? Mega Drive ou Super Nintendo? Como é que é, como diria a Pantera Cor-de-Rosa? Olha lá, um avião, saída pela esquerda. A Pantera Cor-de-Rosa é o Leão da Montanha. Era o Leão da Montanha. Era o Leão da Montanha, foi mal, desculpem. Como é que é? É um felino da mesma cor, Felino da mesma cor, e quase da mesma família. Permita só um comentário rápido. Sobre Mega Drive? Mandar um abraço pro Carlos, do canal Mega Driveanos. Sempre se refere ao Mega Drive como o poderoso Megão. Infelizmente esse ano não teve a Mega Driveanos Fest, como teve em 2022. Pois é. Mas mandar um abraço para ele, que sempre que pode aparece, manda mensagem, tá em contato, né? E é um canal muito divertido, até eu que não tive Mega Drive, é muito divertido, focado no, como ele diz, no poderoso Megão, né? É um canal bem legal, recomendo que vocês conheçam. Concordo plenamente. Eu quero também mandar um abraço pro Felipe. Ele é Felipe Mui, do Sega Retro BR. Ele também teve lá nos eventos. Ele faz um trabalho de pesquisa sensacional, outro canal que eu recomendo. Para você ter uma ideia, ele debulhou toda a biblioteca do SG-1000, com comentários em cada vídeo meu, com a experiência de ser o único cara de cara que vê o canal ativo, que jogou os jogos por vias transversas. Eu joguei eles no MSX, mas joguei na infância, então tive uma experiência de infância com jogos de SG-1000. Não tendo SG-1000, essa que é a parte legal. Também gente finíssima, e também fala muito no Master System e no Mega Drive no canal dele. Então assistam também, e junto com o Carlão. E ele também é do Rio, eu também aqui do Rio. Então essa aí é as nossas recomendações. Então vamos para a próxima, que eu acho que eu já deixei o Juan em maus lençóis na edição.
Eu já tava esperando que ia ser assim. Mas a nossa próxima efeméride são 3 efemérides simultâneas, bem mais com ambições comerciais bem mais modestas, que são 3 clones de ZX81 brasileiros que foram lançados no mesmo mês, outubro de 1983. E o Ringo, o AS1000 e o TK-83. Vamos deixar o Ringo por último, porque o Ringo tem efemérides dentro da efeméride. Aliás, tem curiosidade dentro da efeméride. Tem uma historinha, né? Tem historinha a mais, é. Então vamos começar com menos conhecido, com a AS1000. Sim, acho que existem 2 ou 3 dele do Brasil, ele foi muito pouco vendido. Entre os clones de ZX81, similares do TK-85, etc., ele é uma peça estranha, ele tem um gabinete muito grande, muito pesado, de fibra de vidro, mas ele é um ZX81 totalmente normal. O aspecto dele é diferente. Não tem bônus nenhum. Ele já veio com 16K, né? Ele vem com 16K. Pra época 83, 16K era tudo, né? Pro ZX81, né? Isso. Vinha com 16K. O material publicitário disse que ele já vinha com saída para impressora, embora não tinha. Primeiro calote. O segundo era o modem, que não tinha. Peraí. Provavelmente era um módulo de expansão. Essa era a base do módulo de expansão, que nunca veio. Eles disseram que tinha modem embutido. Não, eles disseram que havia disponibilidade de modem e armazenamento tipo Speedfile. Seja lá o que for. Mas essa história, fabricante de computador de 8-bit brasileiro, e na verdade não só brasileiro, em todo lugar do mundo, é de lei. Não, nós vamos lançar isso, nós vamos lançar o periférico assim, o periférico assado, o monitor, a impressora, o modem, o escambau, e nada. Drive 3.5 da Expert, né? Abraço, Gradiente. Drive 3.5 da Expert, entre aspas, saiu, né? Te botaram dentro do computador. Ou seja, não saiu, entrou. Isso! Podemos dizer que o Drive da Expert entrou no micro. Por onde, eu não sei. Só sei que ele saiu pelo lado. Você teve um AS1000, não teve, Juan? Tenho. Tá aqui tem um AS1000, na minha coleção. Olha aí. Sim, eu mandei pro Fábio Santos pra fazer um mod AV, pra fazer uma revisão nele. Ele tá funcionando aqui, bonitinho. Que bom. Que legal. É uma máquina rara, né? Bem rara. Muito rara. Muito rara. Olha, veio assim, eu falo que essas coisas caem no meu colo, e vocês não acreditam, gente. Um advogado que eu conheço desde 2004, que eu fiz implantação de sistema no escritório dele, fiz manutenção de servidores, de repente, assim, do nada, em 2021, veio, olha, eu tenho um computador antigo que eu usei, um S1000, você quer? Macaco quer banana? Macaco quer banana? Ai, caraca. Realmente são coisas que acontecem. Vamos dizer que acontece muito com o Juan, mas acontece de uma forma geral para colecionador. Não acontece só comigo. Não acontece só com você. E logo mais veio a chuva de hardware do pai do Eugênio, aí eu tava entupido de Sinclair até o talo, né? Pois é. Falando em Sinclair, qual é o próximo da lista? TK-83. TK-83, ele era diferente do TK-82 do 85. O 85 tinha o mesmo gabinete do TK-90X. Mas o gabinete dele era... o gabinete dele era um gabinete cor. Champanhe. Né? Ele tecladinho, uma cor diferente, era bem diferente. Eu acho que de todos os TKs é o mais raro, se achar. Acho que é o TK-82C, não? Não, eu acho que é ele, cara. Ele é muito difícil de ver. O 82C não aparece. O TK-82, ele ficou raro com o passar do tempo, mas ele ficou meio espremido, né? Ficou espremido entre o TK-82, que tinha gabinete de ZX80, e o TK-85, que tinha gabinete de Sinclair. O único clone de ZX81 que tinha um gabinete parecido com o ZX81, que era o TK-83, teve uma vida curta, ficou espremido, foi logo substituído pelo 85. Resultado, é muito raro. E aí vai uma historinha pessoal. Tinha um sucatão de informática no Rio, que era ali passando pelo túnel que fica na Central do Brasil, a Alharda. E tinha uma época, muitos anos atrás, que eu e mais duas das mentes de baixa resolução cometem esse podcast, no caso o César e o Giovanni, íamos lá bater ponto lá. E toda vez que o Giovanni ia lá, ele tinha um TK-83 e ele ficava namorando aquele TK. Uma vez eu e César combinamos que a gente ia comprar aquele TK para dar para ele de presente de Natal.
Mas a gente acabou não comprando aquele TK. Depois acho que a gente voltou, não tava mais, eu não lembro. Aí eu falei da série, tinha que ter comprado. Senão, pois é. Essas histórias de quando a retrocomputação era abundante, a gente não dava valor, a gente era graça. Pois é. Ai, que dor no coração. Aí a gente errou nessa. A gente tinha que ter comprado e dado pra ele de presente, ó, seu presente, leva. Porque ele sempre ia lá, pegava o micro, olhava, abraçava, olhava, ficava paquerando aquele TK, mas não comprou. Mas 2 ou 3 vezes, eu lembro que eu falei isso pro César, pô, vamos comprar e dar pra ele de um presente de Natal? Mas ele não é muito fã, não, coisa de Natal, não, paciência, hoje é aniversário, vamos comprar, Só que eram nós dois, na época, todo mundo, os 3 desempregados, sem dinheiro, duro igual um coco. A gente ficava falando e acabamos não comprando. Resultado, o TK-83 é o único desse trio de efemérides de outubro de 83 que não é possuído por nenhum dos membros desse podcast, porque eu tenho um S1000 e o próximo o César tem. Gente, este aí é um micro que vamos dizer que tem mais história dos 3. Porque vamos dizer que envolve um cara muito conhecido. Não na comunidade de 681, por incrível que pareça. Fala aí, Ricardo. O Ringo é um computador feito pela Ritas do Brasil. Era uma empresa que, entre as coisas, fabricava botão de camisa. Não, gente, não é piada, não. Era botão de camisa. Tá? E esse computador, tá? Ele foi feito, o projeto dele foi feito por um cidadão que a comunidade MSX conhece, que é um tal de Ademir Carchano. Sim, foi o primeiro projeto de computador que o Ademir fez, tá? Ele fez o projeto do Ringo. O Ringo tem algumas características curiosas, como por exemplo, ele é bem maior do que o TK-82, o TK-83 ou mesmo o S1000, ele é grande, um teclado mas não é tão pesado quanto o S1000. Não. Ele é bem mais leve. Não, ele é todo em plástico. Aí com isso o teclado era mais espaçoso, né? Tinha as direcionais ali, tudo lá. Então ficava uma coisa um pouco mais tranquila de trabalhar. Era a maquininha lá com seus 16K, aquela coisa padrãozona do Sinclair. Eu só não entendo uma coisa no Ringo. Por que ele tinha o logo tipo do espectro de várias cores se o micro era preto e branco? Talvez uma tentativa de enganar os incautos. Ih, tem isso aqui. Aí, ó, tio Carchano já dando uma orelhada na galera. Mas aí a gente tem a desculpa de dizer que não foi o Ademir por causa que era o marketing da empresa. Tá. O design de gabinete é de outra pessoa. Agora, a curiosidade, como é que o César tem esse Ringo? Aliás, a gente recentemente teve pessoalmente, né? Se vocês entrarem lá no nosso site e ver a nossa foto, que a gente tira a foto oficiosa da Câmara dos Vereadores de Retrópolis reunida, a gente vai trocando. Sempre que a gente se encontra, pessoalmente a gente troca. Então a gente trocou a foto e a gente comentou, o César comentou do Ringo, né? Falou com a gente. Como é que é a história? Na verdade, esse Ringo, quem pertencia à esposa de um amigo nosso, do Zé Luiz, a Marluce, e a Marluce deu esse Ringo pro César, estava parado há muito tempo na casa dela, guardado, e o César conseguiu que o Ademir Carchano autografasse o gabinete. Tá com um autógrafo na parte de baixo. É claro que o Ademir, quando viu meu primeiro projeto, ficou emocionado, né? O Fudeba Velho, né? O Fudeba Velho ficou lá emocionado, essas coisas todas. Ricardo, esse encontro do Carchano com o Ringo, por acaso não aconteceu na Retro Rio 2012? Ou foi antes? Não, na Retro Rio 2012 foi quando a Marluce deu o Ringo pro César. Foi depois, então, não foi na Retro Rio. Foi César com o micro. Eu acho que foi em Jaú 2012, e se procurar eu devo ter foto disso. Afinal das contas, vocês sabem que eu tenho mania, eu tenho toque com essas coisas, eu devo ter foto. É o lado japonês do Ricardo. Então eu devo ter algum registro disso, mas eu lembro que eu acho que foi em Jaú 2012 que o Carchano autografou aquele gabinete. O Ringo tá até hoje com o César, tá lá autografado lá, guardadinho. E ele não lá. vende, não dá, não empresta. Não sai de Afinal de contas, é quase como se fosse um Apple II autografado pelo Ross. Então tá lá, o César tem. A gente até mencionou o Ringo, ele mencionou o Ringo esses dias, ainda quando a gente se encontrou. E conversando, ele mencionou o Ringo e falou que tá lá. Que tal a gente pegar um kit de transformação e fazer um caixão assinado? Eu tenho aqui um da DDX. Opa! Da DDX, né?
Você quer, Brincadeira. você Quer morrer, né? você quer ver o velhinho, o velhinho tem ataque, né? Pois é. Ou quer matar o velho ou quer morrer você, né? Não acho que você morrer, né? Outra coisa legal que eu achei a capa do manual muito bonita. O manual do Ringo. Outro diferencial. A propaganda, olhando essa propaganda, Ringo R470 chegou à cidade. Os outros micros que se cuidem. Tinha tipo uma cena de Velho Oeste, não tinha? Eu lembro das microsistemas com esse anúncio, eu lembro disso. Ele tinha uns lotes para cartuchos que não proprietário, que não era padrão Sinclair para botar cartuchos de software nele. Para carregar direto, né? Carregar imediatamente. Nunca lançaram nada para ele, mas tinha. E vamos falar de um sorvete na testa que aconteceu nesse mesmo mês, só que nos Estados Unidos. Sorvete na testa da Coleco. De passagem, assim, eu tinha citado o ColecoVision, né? Então vamos lá. O Coleco Adam, que faz 40 anos agora, que é a versão computador do ColecoVision, mais ou menos assim que nem o SC3000 é a versão computador do SG1000, mas esse Coleco versão computador, ele tinha algumas coisas estranhas. Se você ligasse ele tinha 2 drives de fita na frente, né, de um gabinete tipo desktop. Tipo assim, onde o Expert tem as 2 entradas de cartucho, o Adam tinha 2 unidades de fita. E se você ligasse o micro com as unidades de fita dentro, ele dava um pulso que desmagnetizava a fita. Você não podia deixar a fita em cima, a fita não é compatível com a fita cassete, é igualzinha, mas os furos não batem. Assim, a máquina é muito estranha, gente. Se você é um nosso ouvinte de muitos anos, deve lembrar que nós falamos sobre o Coleco Adam num episódio número 13, onde nós falamos das grandes falhas da computação e falamos do Adam. Aliás, pessoalmente, quem teve no encontro do Canal 3 em dezembro de 2022 teve a oportunidade de ver um Coleco Adam em ação, parte da coleção do Marcelo Sávio, e a máquina realmente é estranha. Só vi o Coleco Adam pela primeira vez naquele evento. E outra coisa, você precisa ter a impressora também, né? Porque ele funcionava como máquina de escrever, né? A alimentação era pela impressora. Você tinha que ligar a impressora na tomada e o micro na impressora. Que é isso, Pra gente? quem reclamava que pra ligar o Amstrad ter que ligar no monitor, aí, ó. Pensando justamente nisso, né? Era feliz e não sabia. Pelo menos o monitor você é obrigado, porque além da fonte você tinha tela. Beleza. Tinha uma função, né? Agora, a impressora. Mas que coisa horrenda, cara. Que coisa esquisita, assim. Ele. E mais uma coisa, a caixa que ele vinha, cara, a caixa era gigante. O micro era gigante. Nossa, Na boa, acho que a caixa cabia umas 4 bolas de basquete ali dentro. Dizem que é um dos principais pá de cal da Coleco ter saído do mercado de eletrônicos. Acredito, foi um desastre. Desastre. O Adam é um desastre, aquela máquina. Que custava $700 quando saiu, hein? Em 1983! Caraca! Olha, eles esperavam vender 500 mil, venderam 95 mil. Foi descontinuado com menos de 2 anos de mercado. Olha, esses 95 mil ainda digo que foi muito por causa da fama do ColecoVision, que esse sim era um bom videogame. Olha, eu vou te dizer o seguinte, o teclado dele, eu tô vendo umas fotos aqui, o teclado dele é um tecladinho simpático, bem ergonômico. E você podia rodar os jogos, ele tinha slot de cartucho, podia rodar os jogos do Coleco nele. Ele aceitava o controle também do Coleco. Acho que a única coisa boa do Coleco Ada era a retrocompatibilidade dele com o ColecoVision. Mas o ColecoVision custava $299, enquanto que o Ada custa $700. Para rodar os jogos do ColecoVision, eu acho que é melhor ter o ColecoVision. Eu não tenho muita memória dos detalhes, mas eu acho que até o basic dele era muito esquisito. Eu não sei, a gente não explorou muito o Basic. Lá no encontro do Canal 3, basicamente o que a gente fez foi fazer aquele clássico programa. 10, print, fudeba. 20, outro 10. Eu tentei fazer aquele meu programa que brinca com precisão numérica, mas eu não consegui, porque não
Era tudo diferente. E a gente Era não tinha cara, eu acho que foi o primeiro computador que tu não conseguiu rodar aquele programa, não é? De Base, que roda Base. Eu perdi a paciência. Era muito estranho. Pô, até o JR200 tu conseguiu, hein? Ok, JR200 tu tem um manual, né? Eu tenho manual e eu tenho um micro. Eu não tinha só o tempo do evento pra mexer com ele. Exato. Mas eu garanto que mesmo se você não tivesse um manual, aqui o Basic do JR200 devia ser menos alienígena, né? Mas olha só, nem todo microcomputador baseado em Z80 e com processador 9918 lançado em outubro de 1983 foi mal sucedido. Agora nós temos o contraste, né? Porque estamos no ano de aniversário de 40 anos da arquitetura MSX, e em outubro o primeiro computador do padrão MSX foi lançado e passou a estar disponível para compra, que é o ML8000 da Mitsubishi. Ele é feio, vou adiantando. Ele foi o primeiro MSX lançado, né? Tecladinho colorido. Ele tinha um tecladinho opcional que você podia adicionar extra caso quisesse. Mais ou mais 20 teclas separadas para entrar dados em hexadecimal. Nunca vi. Eu tô dando uma olhada aqui vendo que pode falar dele. Mas é um MSX1 padrão. 32K de RAM. Lembrar que o padrão era bastante. Era bastante o padrão. Não é tão feio assim, não. Tem uma elevaçãozinha aí. Não é. Ele já chegou, vi mais bonito, obviamente. Ele chegou ao mercado custando 59.800 ienes. Foi lançado no dia 21 de outubro de 83. É um padrão, MSX1 padrão. Vídeo, um TMS 9918, PSG que todo mundo já conhece, o layout do teclado QWERTY, nada de muito novo. Ele tinha botão de reset. Ele é diferente, né? Assim, o design dele é um pouquinho diferente, mas o que vale dele como máquina, de termos históricos, é que ele foi o primeiro microcomputador padrão MSX a ser lançado. Tem um slot de cartucho, nem Buzz Expansion tem. A RAM tá no slot 0. Tem 64K, tinha 32. E aí ele pega as duas primeiras páginas para RAM e as duas últimas para ROM. E isso acaba sendo uma bronca soltinha. O padrão MSX. Você não consegue expandir, né? Vai colidir com a ROM, fica muito estranho. Sim. Aí, assim, é uma máquina, assim, eu não tenho esse Mitsubishi. A principal coisa marcante dele é por ser o primeiro MSX fabricado. Não foi o mais bem sucedido, não foi lá tão bem sucedido. Desses primeiros, eu acho que o Toshiba HX10 foi o mais bem sucedido em termos de vendas, dessa primeira leva. Sim, com certeza. Que teve, o Toshiba nem se conta. Porque ele Toshiba eu tenho, né? Cara, o Toshiba acho que tem umas 15 variações. Tem variação dele com saída RGB, com 64K, com slot, com Buzz Expansion, em cores. Ele tem prata, ele tem preto, ele tem aquele bonitinho, vendido na Europa, tem o vermelho, que é o que eu tenho. Tem de tudo. Vamos lá. E deixa eu falar uma coisa que tem tudo a ver com isso aí. Aquele documentário de Untold Story of Japanese Game Developers, na parte 2 dele, ou seja, o DVD 2, lá para 1 minuto e 32, aparece o protótipo do primeiro MSX. Sim, tá aqui ele. Inclusive uma coisa. Tem também o protótipo de um jogo muito famoso, quer dizer, entre MSX, né? Que muita gente jogou, e eu pergunto se ele é de 83 mesmo, né? O Teseus. O Teseus é um dos primeiros, é 83 mesmo. Ele tem um jogo bem bacaninha pra primeira safra de MSX, né? A galera, inclusive, gosta muito do Teseus, o lance do bonezinho, né? Quando o personagem morre. Pois é. Aí a arte ali. Aí ele tem o protótipo aqui eles apresentam o protótipo do MSX mais o protótipo do Teseus. Só pra falar, o Teseus, na verdade, ele é um jogo da ASCII, foi lançado pela ASCII. Ele foi lançado em 1984. Ele é de 84, um jogo 16K, saiu 4.800 ienes. A caixa dele é feia de doer. Talvez ele tenha sido desenvolvido durante 83, né, e saído só em 84, né? Como ele é um jogo da ASCII, tava ali na mãe, a mãe tava fazendo. Sim. Tem mais umas coisas que saíram na época de um lugar, por exemplo, um módulo de um sistema de áudio inteligente, usando uma interface dedicada que fazia ponte com esse micro, e um robô industrial
da Mitsubishi, que podia ser conectado na porta da impressora com software MSX Basic para controlado. Quem tiver curiosidade de ver, dá um pulinho lá na Wikipedia, na MSX Wiki, que tem informações sobre, inclusive, desse robô. Não é um braço mecânico, parece mais uma escavadeirazinha. Perguntinha, aquele Spectra Video MSX, não o anti, o MSX mesmo, compatível com o MSX, ele é depois desse Mitsubishi? Acho que ele saiu, o Toshiba sai no final de 83, eu acho que ele também sai no final, HX10, as primeiras versões. Eu acho que ele é começo de 84, o Toshiba. Mas acho que eles pegaram tudo isso, correram para soltar no final de 83 para poder pegar o período do Natal, né? Sim. O Toshiba, ele pegou. Sabe qual é a maior vantagem do Toshiba? Além de ser bonitinho, o teclado dele ser bom, é que parece que o Toshiba é o primeiro micro de 64K, né? Sim, mas tem modelos dele com uns 32K também. Tem modelos de 32 e de 64. O meu é aquela cara tradicional dele, o preto e branco, né? Sim, sim. Mas o meu é de 64K. O meu também, o meu é vermelho, ele tem um buzzer dispenser, inclusive. Isso, o meu também. São idênticos, só muda a cor. Só muda a cor. E o teu não é de 32, é de 64 também, né? O meu é de 64. E teve alguns modelos dele que vinham com saída RGB. Tinham saída RGB. Depois eu tenho que olhar se o meu tem ou não. O conector SCART, acho que eu tive um desses. Eu tive um MSX um desses que tinha saído de SCART, que até fiz a adaptação para botar no 17. No início, quando comecei a colecionar MSX. Então o teu era europeu, né? Tinha SCART? Não, era RGB japonês, né? Que tinha o mesmo conector SCART, mas não era conector SCART. RGB mas era o mesmo conector. RGB 21, sim. Isso mesmo. Pô, cara, Toshiba com RGB 21. Nossa. A Toshiba, depois a Toshiba pirou o cabeção. Fazendo as doideiras com os conectores dela. Só que saindo dessa efeméride, vamos passar para a última, que é a mais antiga, né? Uma efeméride mais velha do que eu. Isso vocês veem, senhores ouvintes, ver como é que é, né? É o Tennis for Two, né? Sim, ele foi feito em 1958, em outubro de 58. O Brasil ainda estava comemorando o primeiro título mundial. Pelé tinha 17 anos. E onde é que ele foi feito? Laboratório Nacional Brookhaven, feito num computador analógico. Olha só, isso aqui nem era um computador digital, não tinha bit nesse negócio. Era um computador feito para simulações de física. Parece um radar. Sim, ela era feita para simular trajetórias balísticas, resistência ao vento, mas não era nada como o computador que a gente conhece atualmente. Donner modelo 30. Donner modelo 30, exatamente. E o camarada, para simular física, então vão simular uma bola de tênis e vão simular uma raquete batendo e a rede aqui. E o cara fez o jogo em 3 semanas. Cara, muito. O nome dos autores são William Higginbotham e Robert Dvorak. Cara, muito. Cara, sacação para eles fazerem isso aí foi muito, muito brilhante, cara. Porque. Detalhe, a tela era um osciloscópio. A tela era um osciloscópio. Ele era válvulas eletrônicas e relés, galera, eletromecânicos e alguns transistores. Acabou. Não tinha chip nesse micro. Nesse computador. Não tinha bit, cara. Não tinha bit. Esse laboratório é um laboratório do governo no estado, em Long Island, estado de Nova York. Ele foi apresentado no dia de 18 de outubro de 1958, com uma demonstração, né, das capacidades do computador. Há uma possibilidade de, sob alguns critérios, ele ser considerado o primeiro videogame. Mas essa definição está nublada. Inclusive tem um artigo traduzido nosso do livro Vintage Games que fala de passagem sobre o Tennis for Two, mas é ali. Alguém já fez videogame há mais de 60 anos. Eu vou ser bem enfático. Não é o primeiro console de videogame. É um computador rodando. Tudo bem. Consoles são videogames otimizados para jogo, beleza, mas não é o primeiro console. É o primeiro, vamos dizer assim, programa de jogo? Sim. É um videogame, é um videogame, não tem outro nome. Exato. Para jogo. Eu ia falar jogo eletrônico.
Vamos dizer que Nem todo jogo eletrônico é videogame. Todo videogame é jogo eletrônico. Isso. Mas sem somente ser. É ser então. Sim, a primeira coisa jogável no equipamento eletrônico. Sim. Na época o Ralph Baer ficou em disputa, dizendo que ele era o primeiro, não sei o quê. Como eu disse, console ele tem mérito, mas não o jogo. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. E eu falei errado, não é Ralph Baer, Ralph Baer. Vamos ressuscitar os mortos? Temos Deus aí. Rise from your grave. Então, levantando os mortos, a primeira que falamos, nós já citamos lá nas manchetes, né? A primeira aqui, nós estamos vendo que a primeira cara pegou uma calculadora da Tandy, um TR-100 Model, não Model PC1. 100. É qual? É um PC1, é uma calculadora. Aqui, na verdade, sim. é uma calculadora, acho que da Sharp, né? Ou da Hitachi. Da Sharp. Nós falamos sobre ele quando a gente fez o episódio sobre os miúdos, né, da Tandy, falando dos portáteis. E aí ele tinha o nome era um Sharp PC 1211, e aí ela fez um rebrand, nem rebrand, ela só trocou a etiqueta, né? E aí o Tech Tangents, o que ele fez? Ele trocou o LCD. Essa troca do LCD é muito complicada. Existem fabricantes atuais que vendem o LCD para substituir o LCD chumbado. Agora, para você tirar, você tem que descolar. Tem uma fita de cola que é condutiva, que é uma trabalheira. É o grosso, né, dessa recuperação. Mas o que eu acho mais engraçado é que as baterias moeda que ele usa são umas baterias pequenas que o cara do Tech Tangents não achou à venda, e o único jeito que ele achou de conseguir as baterias foi comprar uma boneca Barbie. E a Barbie tinha as baterias. Caraca, mas que bateria é essa? É uma super pequenininha. Sabe uma CR32? Imagina uma bolinha com 1/3 do diâmetro daquilo. Ah, tá. Eu tenho um dragãozinho. Que me deram que ele faz barulhinho, e ele usa essa bateria. Difícil de achar. Eu não lembrei o código dele, mas vale a pena. A Cláudia, que gosta de ASMR de concerto, ela vai gostar da mecânica desse concerto, porque é bem satisfatório você ver a coisa acontecendo. E tem um detalhe a mais: depois dele fazer a montagem, ele ainda teve que desfazer e fazer algumas vezes por causa de problemas na regulação do brilho, porque ele testou a calculadora com uma fonte de bancada, e na hora de usar as baterias ele dava um brilho errado, então ele teve que desmontar, ajustar e montar de novo. Nossa. E esse camarada que você não sabe pronunciar o nome, João, é o nosso Draigo do RetroRex, que a gente está esperando ainda o Enterprise 128 que está na fila aparecer. Ele está fazendo a fila dele andar e restaurou 2 Apple IIc. Vamos chamá-lo então só de Draigo, que é o Draigo, né? O sobrenome dele é impronunciável. Andrichowski, o sobrenome dele. Obrigado. É tão impronunciável quanto o do Ricardo. É da mesma terrinha, né? Tudo lá. Então, o primeiro foi só Retrobrite, né? Limpeza e troca de capacitores. Então, mais feijão com arroz. Agora o segundo teve problema no teclado, e aí ele aproveitou que já que teve que mexer no teclado, aí ele meteu um monte de mod no gabinete, né? No micro. Tipo, já que vai abrir, né? Tem uma coisa, deixa eu dar uma rolada aqui, tô em parênteses, tá? Tem uma dos mods aqui que me deixou particularmente curioso. Deixa eu achar pra... Nossa, como tá amarelado. Jesus amado. Não, cara, você olha assim, parece que o gabinete ficou no sol, anos a fio, baixou alguma coisa em cima. Então, tipo, a parte de cima do Apple IIc tá branca, tá menos bronzeada. Mas o teclado, especialmente a barra de espaço e o drive de segundo quarto externo, nossa, parece que tá torrando no sol. E o segundo computador é com um monitor de LCD, também da Apple, né? Que a Apple fabricava um monitorzinho para ficar em cima do micro, tanto CRT quanto LCD, mas ele tá com uma imagem fraca, ele não chegou a mexer na imagem dele. Mas eu quero achar ele atualizou a ROM, né? Tem uma ROM atualizada chamada ROM X para Apple IIc, né? Fabricada num site que tem lá linkado no artigo. Colocou o adaptador de PS2 para botar um teclado adicional, colocou um emulador de flop,
colocou um emulador de flop e colocou uma mocking board, ele colocou uma placa de som dentro do Apple IIc. Uau! Isso é um trabalho de herói. Porra. Sim, mas isso não me surpreende tanto, porque eu já tive um Apple IIc que tinha uma placa CP/M dentro. Isso é verdade. Ele tem um slot aqui debaixo do teclado, né? Um último slot. Sim. Não. É meio bota e entulha aí do tipo dane-se se você conseguir fechar o micro direito. Expandir o Apple IIc meio nesse nível. É dado que o Apple IIc tem praticamente todas as expansões que qualquer usuário de Apple II coloca na máquina, ou seja, tem mais memória, tem 80 colunas, tem serial, tem paralela, tem drive. Então realmente a única expansão que ele não, as únicas expansões que ele não tem é Z80 e Mockingboard. Z80 comercialmente fizeram, agora Mockingboard. Fiquei sabendo agora com esse artigo dele que existiu Mockingboard para Apple IIc. Também. Eu só fico um pouco decepcionado porque a Mockingboard teve um suporte muito menor do que eu esperava. Ela podia ser padrão, né? Aconteceu meio que a mesma coisa que aconteceu com o Color Computer, com esse Pitch Sound Pack, que podia ser um som padrão tão maneiro, né? E acabou ficando só no alto-falantezinho. Pelo menos o Coco tinha uma saída analógica que você podia meio que fazer uma onda. Mas o alto-falante do Apple era aquele alto-falantezinho taquara rachado de onda quadrada e igual do PC. Sendo que o Apple não tinha processador para segurar a onda igual o PC. E nosso último morto, quer dizer, na verdade, vários mortos idênticos uns aos outros, vem com um crossover épico. O SAG Electric e Curious Mark se uniram para restaurar um carregamento de drives de 8 polegadas que o Curious Mark arrumou e aproveitou para doar um dos drives de 8 polegadas para o Centurion, porque ele serve no Centurion. E esse processo de calibragem é bem complicadinho. Vale a pena assistir o vídeo. Nem faz sentido eu dar detalhes explícitos, mas a instrumentação que eles botam, que eles ligam lá nos pontos de teste do drive é uma coisa bem complicada. E eles imprimiram uma peça em 3D. Uma peça que normalmente quebra. Memórias daqueles drives da Apple, né? Sim. E eu vou falar uma coisa ainda no próximo tópico do It's Alive, teu negócio aqui que me deu medo. Vamos deixar esse vídeo pro pessoal ver. Nós ainda estamos devendo uma atualização de como está o estado do Centurion. Tem um backlog imenso de fuçações que o SAG fez no Centurion. Está na nossa lista de promessas infinitas e a gente ainda vai ter que voltar para acompanhar. Mas vamos ver os Frankensteins, né? It's alive! It's alive! It's alive! Esse é um bicho estranho. Ele já veio estranho de fábrica. É uma máquina de escrever que na verdade é um PCXT. É um PCXT completo, só que com um teclado totalmente fora do padrão, com 2 drives de 3,5 embutidos do lado. Você tem que dar boot, né? Uma máquina de escrever que você precisa dar boot. Na verdade não é uma máquina de escrever, é um computador. Tem uma parte aqui no vídeo do visual da máquina que eu quero citar. O sinal de vídeo dele é totalmente não padrão. É o vídeo composto que não é exatamente vídeo composto, que ele fez ele conseguiu achar um monitor que é compatível. Desse Olivetti? Desse Olivetti. Então ele não é CGA. Não, ele tem o mesmo mapa de memória da CGA, mas o sinal eletrônico é diferente. Ele penou para achar um monitor que aceitasse o sinal. Complicando a vida da galera, Olivetti. Pra que complicar, cara? Né? Para provar que é um XT, ele conseguiu rodar o WordStar nele. Pelo menos isso. Só que não tem muito. Se você for usar ele como PC padrão, os códigos as teclas são todas diferentes. Tem teclas que não existem, tem teclas de funções bizarras que mandam códigos que não existem. Ele é CGA ou ele é MDA? Acho que é MDA. Mas o sinal não é o mesmo sinal da MDA. A MDA é mais louco, é menos padronizado que. Foi bem no iniciozinho, né? Sim. Dado que o CGA que era grande coisa, o cara que só queria trabalhar com PC, me dá uma MDA mesmo pra ficar mais barato. Vou economizar $1.500 na placa CGA. Não vou usar pra gráfico mesmo. E agora nós temos a Sayaka. É Sayaka o nome dela? Isso. Eleanor Sayaka volta ao Repórter Retro com o concerto de um
de um Commodore 16, até aí tudo bem, mas só que o detalhe do conserto é que ela não sabia quanto do micro funcionava e o micro veio sem processador. O processador do Commodore 16, que é um 8501, que assim como o 6510 do Commodore 64 é um 6502 alterado, mas ele é alterado de maneira diferente. Obrigado, Commodore. Commodore comodorando, né, pra variar. E aí qual foi o dilema que ela se encontrou? Pô, eu posso comprar um 8501, mas ele é raro, é caro, eu vou gastar uma grana e eu não tenho garantia de que eu vá poder consertar esse micro. Só que aí ela achou um projeto de uma placa adaptadora para poder compatibilizar o 6510 com o 8501 e poder usar o processador de Commodore 64 no Commodore 16 ou no Plus 4, né, que é a mesma arquitetura. Então o raio do 8501 é um 6510 com pinagem diferente. Sim, com pinagem e sei lá, mapa de memória alterado também. Aí ela demonstra essa plaquinha funcionando. Ela fez o conserto normalmente. É uma coisa boba que tinha, que eu até esqueci de qual era o defeito, mas o tchan desse vídeo é justamente esse adaptadorzinho. Eu tô vendo ela botar 5 milhões de fios no adaptador. Sim, foi da protoboard pro soquete, 40 pinos. Cara, por que a Commodore faz isso? Fazia, né? Fazer isso. Aí ela aproveitou a ocasião para expandir para 64K, na prática transformando num Commodore Plus 4. Você tem os dois, né? Eu tenho os dois, sim. Eu tenho os dois. O Plus 4 eu sei que funciona porque ele, numa MSX Rio, eu esqueci omissão minha. Acho que foi não foi o Sábio, não me lembro quem foi, que tinha um Commodore Plus 4 com fonte. E ele me emprestou para testar e o micro funciona direitinho. Sim, o teu problema era só a fonte. Literalmente era só a fonte. O micro tá 100%. Já o Plus 4 eu ainda não testei. Eu tenho ele há quase 10 anos e ainda não testei. Ai. Não, pior que ligou, cara. Caraca. Pior que ligou e já com a memória expandida. Sim. Legal, hein? Muito interessante essa plaquinha, porque você substitui uma peça que é raríssima com uma peça que ainda é rara, mas é só moderadamente rara e dá para encontrar. E ainda assim é um pouco menos temerário canibalizar um 64 para consertar um bicho desse do que o contrário. Uau, ela tem WSX na caixa. Eu nem percebi esse detalhe. Depois ela começou a mostrar as caixinhas que ela tem dos micros. Tem um 8020 também na caixa. Fonoma. Como a gente já falou no Repórter Retro passado, ela é uma youtuber de restauração retro iniciante, mas promete ver coisa interessante por aí dela. E está vindo. Tá vendo os cassetes também. E agora temos um bicho muito estranho. Olha aí, ela tem Mitsubishi, Ricardo. Cadê o Ricardo? Ricardo morreu. Continuemos. E agora nós temos uma coisa muito estranha achada pelo Arctic Retro, um drive que ele não tinha a menor ideia de para que era. Tinha uma etiqueta de um fabricante desconhecido. Depois de muito penar, ele descobriu que era um drive de Amiga. Isso foi a coisa mais fácil de descobrir, né? Porque ele tem aquele conector DB com uma quantidade não padrão de pinos, que é a saída de drive externo do Amiga. Eu juro pra você que antes dele falar de que você tava falando, eu ia falar, por acaso se o drive não é de Amiga? Juro pra você que eu ia falar isso. É um drive de Amiga, mas é um drive de 5/4, veja você. Então, agora eu vou falar uma coisa, não sei exatamente este drive, mas eu tinha um colega ali no... Como é que é o nome daquele bairro? Ali, depois... mais ou menos ali depois de Irajá, Largo do Bicão, sabe? Eu não vou saber. Eu tinha um amigo meu que tinha um conhecido que tinha uma amiga lá. Paz Lobo? Não, depois. A Paz Lobo é antes. Enfim, por ali. O cara tinha uma amiga com drive externo de 5/4. E a case até parecia. O conector até parecia com esse aí. Há alguma chance de ser do mesmo fabricante, né? Ou é um clone nacional, uma gambiarra que fizeram aqui no Brasil, não sei.
Ele abriu para explorar, fez uma manutenção básica no drive, ele funciona direitinho. Ele andou apanhando, né, porque ele tem uma chave para 40 e 80 trilhas. Ele tentou formatar um disquete de 80 trilhas com a chave em 40, depois... Pela minha memória, Juan, o Amiga ele não consegue botar disquetes de 5 quartos gravados. Se você copiar, você só pode usar isso para backup. O que o meu amigo fazia na época? Ele backupeava muitos jogos para 5 quartos e depois transferia, quando ele queria jogar, um jogo para 3,5, né? O disquete era mais caro e o 5 quartos era um disquete mais barato. Ou então aqueles jogos multidiscos, só o primeiro jogo era botável, que era protegido. Os outros disquetes eram sem proteção. Aí ele podia usar o de 5 quartos. Aí ele usava um boot em 3,5 e o resto de 5 quartos. Aí fez Adventure, um Monkey Island da vida, o Indiana Jones, que era multi-disquete. Então, teve mais coisa estranha quando ele abriu o drive. Dentro tinha um drive TEAC de PC, normal. Mas é isso mesmo. E dentro da caixinha do gabinete do drive tinha o conector Edge, né? Ligando do conector Edge normal para o PC. Eu olhando para esse drive aí, cara, eu tô muito desconfiado que realmente era esse drive aí que o cara tinha. Ou seja, eu vi uma raridade na época, eu não sabia que era raridade. Com certeza. Aqui no Brasil, hein? E um bairro da Zona Norte do Rio, gente. Era um Amiga da PCI? Não, era importado, era um A500. Mais raro ainda. Era um A500 de 1 mega, padrãozão. Trazido em viagem, né? Aquele esquema todo. Isso. Ele não tinha... O setup dele não tinha nada demais. Só esse drive de 5 partes. Teve um mistério que ele não conseguiu resolver. Esse conectorzinho maluco, pra que serve? Nem ele, nem ninguém dos comentários do vídeo. O redondo? É o redondo. Esse aí também. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu botar o vídeo em tela cheia. Dar uma olhadinha mais. Primeiro, eu tô supondo que o drive desse meu amigo não seja esse, ou pode ser um clone, sei lá, clone nacional. Eu acho que se for outro fabricante ou clone nacional, acho que nem tinha esse adaptador. Se tinha, eu não me lembro. E obviamente que acho que nem meu amigo sabia a finalidade disso aí. Ele tá também tentando descobrir ali, vendo o DIN. É um DIN 4, igual a serial do Color Computer. Cara, eu vou dar um chute. Isso aí deve ser um adaptador proprietário de fonte. Para não sobrecarregar a fonte do A500. Vamos ver se ele abrindo ele vai descobrir. Não, ele não descobriu. Ele não tem uma ligação direta com os pinos de força. Tem uma tensão que não vai. Vale. Aí fodeu. Ele não consegue alimentar tudo que o drive precisa só com um DIN. E ele funcionou 100% alimentado só pelas linhas de DC do DIN 23. Então, fica esse mistério. O de drive 3,5 externo dá e sobra, porque eu tenho um drive original da Commodore de Amiga externo que é DIN 23 e ele não tem conector de força nenhuma. É tudo direto nesse cabo aí e acabou. Não é conector de força. Aí não tem a menor ideia do que é. Não é que nem um 1541, né, que nem tem processador dentro dele. Não, eu pensei que o C4 por ser um drive maior, que talvez, dependendo do micro, tipo, o A500 tem a fonte mais parruda, mas por exemplo, o A600, a fonte dele não é tão parruda, ele precisaria de conexão externa para o A600. Mas pelo visto eu me enganei. Não é conector de fonte proprietária externa. Então não faço a mínima ideia para que serve isso aí. Alguns nos comentários estão especulando que seria para você comandar, mudar o modo do drive de 40 para 80 por software, não ter que ficar virando uma chavinha. É um chute como qualquer outro. Não sei se está certo, se está errado. A gente vai ficar acompanhando esse canal. Agora lembrando bem, o drive do meu amigo era diferente. Porque agora que me lembrando bem, o drive do meu amigo acho que tinha chavinha. Então ele não deve ter esse conector. Mas nesse também tem a chave. Então fodeu. Passa a mínima ideia.
e aumenta a probabilidade desse drive do seu amigo ser do mesmo fabricante, né? Ou um é clone do outro. Pô, mas assim, tecnicamente é bem parecido, né? Também não tem muito o que inventar, né? E eu não sabia qual era o fabricante, vou chutar também que é a TEAC, porque o cara na época falou: esse aqui é um drive de PC aqui dentro. Engraçado, o cara sabia disso, o cara falou isso. Esse aqui é um drive de PC aqui dentro. Falou assim mesmo. Vou botar aqui na nossa. Pra perguntar pro público. Alguém teve esse drive de 5 quartos, além desse meu amigo que eu esqueci o nome, esse conhecido que eu esqueci o nome, que eu copiava disquetes com ele. E mora num bairro que você também esqueceu o nome. Eu esqueci o nome, que era na zona norte do Rio. Próximo a Irajá. Próximo a Irajá, nas imediações de Irajá, Penha. Tomás Coelho. Por aí, Penha, Tomás Coelho. Dessa faixa aí. Fica um mistério no ar. Isso aqui era uma rua que na época era bonitinha, tinha umas casas com muro baixo, as calçadas de várias casas tinham tijolinhos vermelhos com graminha baixa. Bonitinho na época, não sei se hoje em dia tá tudo zoado, zoneado. Na década de 90, né? Naquele altura ali da década de 90 era bonita. E em vídeos legais a gente só tem um do Neil, do Retro Man Cave, que faz uma análise de uma versão diferente do Agon Light. Aliás, na hora que vocês estão ouvindo aliás, na hora em que a gente está gravando isso, eu acabo de botar as mãos no meu Agon Light, não é esse do vídeo. Isso é uma versão console, com conectores de joystick, voltada para estimular o pessoal a desenvolver jogo. E ele tem um gabinete muito bonitinho, ele é exatamente um Agon Light, e o Neil faz a resenha dele. Basicamente, falando a mesma coisa falando algumas coisas sobre a arquitetura que o Noel Lopes também falou. O Neil faz uma entrevista com o camarada que projetou o chip que é VDP e outras coisas, né? Chip de som também, que é o SP, né? O firmware do SP. Ou você voltou, Ricardo? Sim. Ricardo voltou. Voltei, reaparecido do mundo dos mortos. Rise from your grave. Você perdeu o drive misterioso que pra mim não era tão misterioso, por incrível que pareça. Bom, onde é que estávamos? Essa versão do Agon Light é uma versão muito interessante. Eu espero que ganhe em desenvolvimento de jogos e de ports e de homebrews e etc. Para mim, em particular, eu não considerei a melhor relação custo-benefício. Ela é bem mais carinho do que a versão básica do Agon Light, mas é uma maquininha que promete. Qual é a diferença dela pro Agon Light? Ela tem interface de joystick. Só isso? Só essa grande mudança que faz o preço subir tanto? Basicamente só isso e o gabinete todo modernoso, né? E nós temos mais uma movimentação Mano Parça. Brasil! Do nosso Augusto Bafa. Sim, entrevistado nosso agora do episódio de outubro de 2023, qual temos novidades no Bafa 2. Então agora o Bafa 2 agora é um Apple II. Isso, já está funcionando perfeitamente. A única coisa que ele não está... que ele não botou para funcionar por enquanto é a interface de disco. Ele está querendo botar alguma coisa similar a uma CFFA 3000 ou talvez ele arrume uma Disk 2 para testar com drive de verdade, mas daqui a pouco vai aparecer. Enquanto o Apple II ele está completo, ele roda tudo. Ele rodou vários jogos carregando de cassetes, inclusive um que eu tenho um carinho especial por ele, que é o Hard Hat Mac, um jogo de plataforma que eu joguei muito e só depois fiquei sabendo que foi o primeiro jogo da Electronic Arts. Nossa. Legal. É uma plataforma tipo Donkey Kong. E ele é 70 ainda? Não. Eu não me lembro de que ano, não. Acho que é 82 ou 83. Tem jogos aí que eu não conhecia, Spice demais, esse não conhecia. Acho que a Electronic Arts, acho que ela teve uma efeméride, a gente já falou dela. Eu acho que ela é de 82, eu acho. Foi de 82, a gente falou dela no passado. Eu lembro que apareceu nas efemérides, a gente falou do Hard Hat Mac e da história da Electronic Arts. Então ela é mais uma empresa de Commodore 64 que fazia coisa para Apple II do que o contrário, né?
ironicamente, o primeiro jogo deles foi para Apple II. Então tá aí, né? Não tem arquitetura de 8 bits que eventualmente não vá aparecer no Bafa 2 e a gente vai ficar acompanhando. É verdade. E agora, o que a gente tem de comentário? No episódio 146. No 146, parte A, o 146 foi o episódio que nós entrevistamos o Bafa, né? Justamente, Então nós temos comentários no YouTube. Na parte A, aliás, um comentário para os nossos caros ouvintes. Teve um ouvinte que conversou comigo, achou o áudio meio alto da trilha sonora, eu peço desculpas desde já, mas esse episódio para falar deu muito trabalho, porque ele desincronizou o bot que a gente usa para gravação, simplesmente pirou, e eu tive que sincronizar todas as conversas na unha. Deu um trabalho danado esse episódio. Não deu tanto trabalho quanto outros episódios menores ou episódios até mais longos. Mas a parte A nós temos 2 comentários. O comentário do Tbyte Creator, ou seja, o Manuel Neto, né, também no canal Tbyte Creator. Recomendamos que vocês acompanhem o canal dele também. Muito bom o programa. Fui referenciar vários projetinhos criados pelo mestre Augusto Bafa. E temos um comentário do Alexandre Garcês Vieira, dizendo: não entendo porque não tem algo semelhante a esse programa em São Paulo, caramba. Eu vou deixar o comentário desse comentário dele para a parte B, e depois vocês vão ver por quê. Na parte B nós temos comentário no site do Danjovic, que fala o seguinte: fenomenal essa segunda parte do episódio, me diverti bastante desenhando circuitos mentalmente enquanto ouvi o Augusto narrar os detalhes. É um episódio imperdível. Eu concordo em gênero, número e grau com o Augusto quando ele comenta da capacidade intelectual que nós brasileiros temos. Nós não ficamos para trás de nenhum outro país, pelo contrário, temos, infelizmente, exportado muitas cabeças pensantes para outros países. Agora é minha vez de concordar em gênero, número e grau com você, Danjovic. Apesar de sofrermos com a falta de infraestrutura e de um incentivo real à indústria nacional, a tecnologia avança em convoluções e a cada ciclo temos novas oportunidades. E sinto que hoje estamos num momento desses, onde o custo de vários processos industriais e de insumos caiu e o diferencial competitivo entre os países vai ser a capacidade de juntar os pedacinhos de hardware e software, principalmente para criar coisas novas, capazes de resolver tanto problemas novos quanto já existentes, mas sempre trazendo alguma vantagem em relação aos estrangeiros, como disponibilidade, custo ou flexibilidade. Danjovic, você não está sentindo frio porque você está coberto de razão. E na parte B, nós também temos comentário, mas temos apenas um, do mesmo Alexandre Garcês, fazendo o mesmo lamento, dizendo: caramba, só tem retrobuilders no Rio? É algum preconceito novo? Cadê a galera de São Paulo comendo pizza? Bom, aí eu me vi forçado a responder: Alexandre, o que não faltam são retrobuilders em São Paulo e em outros lugares, só que aparentemente eles não youtubam nem podcasteiam tanto quanto a gente. Nossa. A criação do verbo, né? Exatamente isso. Aí você vê assim, você entende a criatividade do ser humano, né? Ser humano chamado Juan. Podcasteio e youtubam, né? Criou 2 verbos, né? Eu tenho esse lado meio Odorico Paraguaçu. Quem assistia o seriado do Bem Amado sabe exatamente do que eu tô falando. Cara, eu confesso que eu não assisti porque acho que eu não tinha idade, não lembro, assim, quando eu peguei. Então, assim, eu me lembro um pouco da novela. A novela, com certeza, vocês eram bebês ou ainda nem tinham nascido quando ela passou. O seriado passou entre 81 e 83, se não me falha a memória. E então eu devo lembrar mais do seriado pensando que era uma novela. Ela era tipo uma sequência da novela. Mas como este não é um podcast sobre teledramaturgia brasileira, então vamos seguir. Só para lembrar, Alexandre, aliás, um parênteses, né, tem um comentário alguns comentários no YouTube, a gente botou que era o Zanak Excelente, é o Alexandre Lima, que é o nosso chapa que mora que é advogado e é entusiasta de MSX e amiga e mora em Porto Seguro, Bahia. Ele conversou comigo e falou: você leu aqui, mas sou eu comentei, eu falei: tá, no próximo episódio eu vou lembrar e falar: você vai esquecer. Não, Alexandre, eu não esqueci, tá vendo? Eu ainda não esqueci. Então... Isso foi você de comentar, não comentou nesse episódio. Pois é, né? Tudo bem, fica pra próxima. Aproveita o teu nick e comenta lá no comentário de jogos de nave. Comenta agora, temos o 147 e 148 pra você comentar. Então a gente já chega pra última sessão desse episódio, falando do É Nóis. We are
É nóis. contar, né? Falar um pouquinho como é que foi o encontro de usuários de MSX em Jaú. No qual eu não estive por motivos pessoais. Do qual apenas eu e o Juan estivemos presentes. O encontro de Jaú aconteceu novamente na Escola Técnica Industrial de Jaú, na ETEC, nos dias 2, 3 e 4 de novembro de 2023. O encontro foi quinta, sexta e sábado, porque domingo era Enem. Não dava para usar a escola no dia do Enem. E não, a gente não ficou lá para ficar assistindo o pessoal chegar atrasado pro Enem. Não fizemos isso. E nota mental, dessa vez o pessoal da organização botou requinte de crueldade, de botar a molecada para fazer prova 50, 60 quilômetros de casa. Definitivamente o pessoal lá tava querendo ver mais cenas do pessoal chorando com o portão fechado. Eu tava começando a pensar que vocês iam chegar lá, aí o Ricardo, ué, vocês, meus alunos, vieram aqui pro evento de MSX? Não, a gente veio pro Renem. Já dá um pouquinho deslocados, né? Tem uma distância. Eu sei, foi uma piada. Mas, assim, o encontro agora, ele tradicionalmente tem sido organizado pelo Wilson Viana e pelo Tony. E agora tem a participação também na organização do Fábio e do Maurício Risso, que inclusive é professor da escola. Alerta, obrigado pelas balinhas de café e de canela. Tinha balinha com sabor Coca-Cola também. Gostosas as balinhas. Mandar um abraço pro Fábio, que estavam muito boas aquelas balinhas. Jaú sempre, eu falo sempre, Jaú até quando é ruim é bom. Até quando é ruim é bom, é divertido. Não tem como ser ruim. São 3 dias, no caso, que você tá ali full time dedicado ao seu hobby, dedicado ao MSX, no caso, ou alguma outra máquina. Né? Teve um ano em 2017 que o Juan levou um Atari 800 XL pro encontro, aí ficou botando o Atari 800 XL para jogar xadrez contra o MSX, e o Atari ganhou 3 vezes. Ou seja, o algoritmo do MSX era bem podre. Cara, então temos que fazer isso num próximo encontro. Só que eu queria fazer isso com o Commodore 64. Não, eu queria fazer isso entre MSX, mas isso é uma coisa interessante de fazer, mas aí pegando de softwares diferentes, jogar jogos diferentes de xadrez. Isso também é legal. Também é legal de fazer. Dá trabalho. Já o ano passado teve pouca gente. Eu acho que também efeitos pós-pandemia, o pessoal perdeu o hábito. O próprio Enem, né? Teve um problema no ano passado, o Enem foi no meio do evento. Eles queriam suspender o evento, a gente na viagem, não, suspende não. Mas vamos ficar fazendo o que domingo? Eu falei, Dante, a gente chega atrasado, não tem problema não. A gente fica lá. Esse ano o evento foi só o Enem encaixou com o final. Ano que vem, o encontro deve acontecer no feriado 15 de novembro, então não terá problema, não terá conflito. Pelo que eu vi, não terá conflito com o Enem. O Enem já terá acontecido, não será um problema. Mas falando desse ano, tinha uma participação de gente de tudo que é canto, então destacar o nosso amigo Spy, que vem de Uberlândia, do Parne, Pablo, né, Vilauba e o Pedro de Medeiros, que vieram de Brasília, o pessoal que veio de São Paulo, o particular Daniel Caetano, e lembrar... Marco e Débora vem de onde? Barueri, eles vêm de Barueri. O Marco, Antônio e a Débora vêm de Barueri, aliás, o Daniel Caetano junto com a esposa, com a Elaine, e em especial o Alan, que é um amigo do Daniel, que resolveu ir, foi com a esposa, com a Egli, adoraram o evento. Ele saiu de lá querendo MSX pra mexer, né? Mais um de nós. Mais um. Aí ele... Isso pode ser providenciado. Isso facilmente é possível. E... Aí se vive arrastando pessoas pro vício, nós não prestamos. Exatamente. É por isso que o cara da organização tava distribuindo balinha. Quer balinha? Quer balinha? A primeira dose de graça. Exatamente. Rapaz. E a minha mãe sempre dizendo para não aceitar bala de estranhos. Já era. Então teve também, ainda também tem a presença lá do Kim, né, que veio com a esposa e o filho lá de Belo Horizonte. Teve uma galera, assim, o pessoal veio, o Daniel Ravaz de São Paulo, o Carlos Daniel com a esposa. O Carlos com a esposa também vieram, junto com o pai dele, seu Miro, também vieram. Teve um pessoal, assim, mas o pessoal que passou, alguns que não tem vindo. O velho. Sim, claro, como esquecer, né? Velhinho, né? Também conhecido como Ademir Cachano.
Opa, Não, esse é o Fudeba Velho. Fudeba Velho. E por sinal, fazendo link a uma efeméride lá em cima, é aniversariante também. A criação. O Ringo que ele fez, não o Caixão. Isso. O Caixão vai lançar em dezembro. Vai lançar 31 de dezembro. Então. Aí ele acha que aqueles fogos é tudo pra ele, né? Ah, com certeza. Mas a cidadezinha onde ele mora, cara, acho que não deve ter fogos, né? Acho que o pessoal deve soltar no máximo uma cabeça de negro ele lá. Deve estourar uma alvina e pronto. Então, assim, teve mais gente do que ano passado. Pouca gente a mais, mas teve. E Giovanni! Sim, Chegou pra Giovanni. saideira, Giovanni. A gente tá falando de Jaú. Então, teve, eu acho que a gente estava até conversando isso, eu e o Juan, acho que teve um pouco mais de gente do que no ano passado, mas um pequeno grupo, porque agora tem mais dificuldade. Eu conversei um pouco com o Wilson, com o Tony, sobre coisas que a gente tem feito para divulgação do encontro daqui do Rio, coisas que têm acontecido, têm sido bem sucedidas, algumas iniciativas, então temos algumas ideias, algumas coisas eles já fizeram lá, então tipo tinha crachá para identificação, geraram uma folhinha adesiva. Copiaram a gente. Ficou legal, uma ideia boa, assim, fizeram lá. Foi minha, né? Ideia boa, foi minha. O Maurício fez, né, gerou as etiquetas e colava, então para divulgação. Algumas coisas a gente estou conversando sobre, né? Em particular, com novidades que teve lá no evento. Bem, em termos de reparos e restaurações, o meu segundo ômega, a gente finalmente, com a ajuda do Marco Antônio, dissoldamos todas as teclas dele, tiramos aquela peça metálica que estava lá, e quem está acompanhando a minha saga do ômega essa história vai aparecer, porque ainda não acabou. Essa virou uma série com temporadas, não é uma novela, é uma série com várias temporadas. E depois eu soldei tudo de volta. O teclado está plenamente funcional. Que bom. Fiz algumas coisas que eu queria fazer, alguns testes que precisava fazer lá. Foi muito apropriado disso. Teve alguns reparos em alguns micros, por exemplo, o Rogério Bellarmino da Tecnobyte levou um WSX, que foi feito um conserto, uns reparos na malha de teclado e no drive de disquete. O Pablo teve alguns reparos no Turbo R dele, de mau contato no teclado. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei assim, aí virava, estamos usando tua lapiseira. Fica à vontade, tá aí pra isso. Aí eu até virei, foi até pro Alan, quando ele tava fechando o teclado, eu virei e falei assim, vocês sabem que esse teclado é complicado, né? Já percebi, tem que tirar ele, tem que botar ele num fosso, tem que colocar ele num isolado, cercado por um fosso cheio de jacaré, mas não tem problema. Eu falei, é por aí mesmo. E a lapiseira é para escrever os contatos, né? Para grafite, para usar grafite para dar o contato do teclado, não é isso? Isso, para fazer passar o grafite para fechar o contato. Eu vou ter que fazer a mesma coisa no meu Expert. Sim, aí tem que fazer isso. Várias coisas foram feitas. Interessante mostrar foi a apresentação que o Pablo fez, né? Ele junto com o Maurício Braga, que é um usuário de MSX em Recife, Pernambuco, pegaram a ROM do jogo do Rambo do MSX de 32K e estão fazendo várias modificações nela. Então estão melhorando, acertando os gráficos. Continua sendo um jogo para MSX1, mas com melhorias nos gráficos. E aí eles adicionaram várias coisas, como uma tela de abertura. MSX2 agora, hein, Ricardo? Na verdade ficou para MSX2, é verdade, ficou para MSX2, mas ele usa o Screen 2, porque a tela de abertura e as telas todas estão usando os gráficos de MSX2, e visualmente trilha sonora em PSG, trilha sonora em FM, ele fez um sound test, então ele fez uma longa apresentação mostrando, exibiu. Nós fizemos alguns relatos lá no nosso Instagram, né, botamos algumas fotos, tem vídeo. Ele fez alguns vídeos capturando direto do emulador para quem quiser ver como é que tá. A Runa não tá liberada, já tem gente perguntando onde é que baixa? Não sei. Eu falei, ele já falou, calma, que a gente já tem coisas que a gente já quer fazer antes de concluir o projeto. Mas ficou bem legal, né? Por mais que o Rambo naquele jogo, quando ele fica parecendo ele andando com a faca na mão, das duas uma, ou ele é um assassino em série ali, um Jason da vida, ou ele tá seguindo a música do The Bangles, né? Walk Like an Egyptian. Voto pela segunda opção. Eu também. Então o Rambo estava fazendo Jojo Pose. Isso mesmo. Porque, não sei se vocês sabem, mas Jojo's Bizarre Adventures, a saga mais famosa da série, que é a parte 3,
se passa no Egito e o tema de encerramento do anime que passou em 2019 é essa música. Não tô de sacanagem. Jojo usa a música licenciada no encerramento. Inclusive, a primeira parte é Runabout. Runabout do Yes? Isso! Caramba! Jojo é foda. Jojo é foda, cara. Jojo entrou na cultura popular com os dois pés da porta, cara. Só musicão, cara. É como esse não é um podcast sobre trilha sonora de anime. Pois é, por mais que essas trilhas sonoras não sejam comuns animes. É Duca. Então, assim, fica o nosso convite a vocês também prestigiar o encontro, poderem participar do encontro de Jaú. Não é o último evento que a gente vai participar no ano. Por ocasião, se vocês estiverem ouvindo isso, vai ter ainda. Peraí, deixa eu puxar o calendário para ter certeza. Falar 25 de novembro. Pega uma folhinha na geladeira, Ricardo. Não, já terá acontecido o Anime Clube, que a gente vai aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Paciência, a gente foi convidado. Então a gente vai estar, vocês estão ouvindo o relato nosso no Repórter Retro 100-1, a ouvir em dezembro. Tem uma coisa que a gente não falou de Jaú, meu momento banana. Ah, sim, conta. Esse vale a pena. Não, conta, inclusive, é interessante você contar também as coisas que deram certo, né? Que a gente conseguiu fazer, você conseguiu ver várias coisas lá. Aliás, sim, falar uma coisa que é importante citar. Em breve a gente já está divulgando, talvez já quando vocês tiverem ouvido, vai ter um BBS para quem quiser usar com seu microclasse, feito pelo Marcelo Correia. Ele está fazendo uns testes e ele decidiu focar esse BBS rodando. Ele falou, não tanto mensagem, baixar programa, não é tanto interessante isso. Vamos botar coisas que sejam interessantes. Então, tipo, você pode entrar e ver previsão do tempo, você consegue ler notícias, consegue ver. E na seção de notícias, o primeiro site que está lá é o Retrópolis. Gente, mais importante que Folha, UOL e G1. Viu? Só, gente. Nós estamos bem na fita. Entendeu? Nós esperamos estar divulgando o BBS dele em breve, para quem quiser usar, acessar. Tá? A gente já está com conta lá, já criamos as nossas, acessamos lá, já mexemos. Tá bem legal. Tá? E aí eu deixar pro Juan contar os momentos dele, as coisas que deram certo com ele, que foi bem legal também. Sim, porque essa coisa que deu certo só foi uma coisa que deu certo por causa de outra coisa que deu certo, que eu consegui finalmente ligar o meu SMXHB na internet. E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi acessar o BBS, claro. E aí era a última coisa que faltava para eu poder fechar o computador, porque ele tem comunicação com o mundo exterior, eu posso baixar jogos, posso levantar um servidor web do outro lado e baixar, fazer o que eu quiser. Ou seja, eu tava felizão com o meu Hotbit branco turbinado com FPGA. E aí me aparece o Marcos com 2 caixas feitas em MDF, assim, revestidas de poupantes lindas, maravilhosas. Uma para Expert e outra para Hotbit. E eu passei o encontro inteiro olhando para a caixa olhando para mim, olhando para a caixa olhando para mim, olhando para a caixa olhando para mim, até que a caixa sorriu. Escorreguei a banana. Até que a caixa sorriu pro Juan. Aí eu abracei a bananeira. Vale lembrar que o Marco comprou essas caixas, uma outra pessoa que tá fazendo, até a gente me passaram o contato do dia e trouxe para vender no encontro. E aí o Juan não resistiu e levou a caixa do Hotbit. E pode dizer uma coisa, a caixa ficou bem bonita, hein? A caixa é bem bonita. Ficou linda. Eu mandei para você fotos que eu cheguei em casa e usei o espaço restante para colocar a minha coleção de cartuchos. Ficou uma lindeza de bonito. Eu não sei se eu mandei para vocês, eu não sei se botei isso em público, Eu vi. Poxa, deu cartucho pra caramba. Sim. E ainda sobrou alguns. Algum espaço para botar outros cartuchos? Mas cartuchos que são tipo assim, interface de drive, interface de cartão da Hudson Soft, coisas que eu até pretendo me desfazer. A minha velha IDE Mapper, que funciona ainda linda e maravilhosamente bem nos MSX1. Mas, pô, ficou assim, nossa, eu me senti com uma criança no Natal vendo a caixa do Ferrorama novo. E naquela hora o Juana falou comigo da caixa, às vezes eu falei, eu dei aquele empurrãozinho, né? Fui que nem o capetinha que chega no ombro e vem e fala, vai ficar legal, cara. Mas como é que eu vou levar no lixo? Enrola num plástico bolha, mas também mete no bagageiro do ônibus e vambora. Aí, o Ricardo não quer o meu bem, ele não é meu amigo, ele me leva pra perdição. A vingança.
Um empurra o outro, né? Atola o outro para na lama. Amigo é o que bota a gente nas roubadas. Exatamente, é o que eu falo sempre. Aliás, a gente foi esse ano de Jaú, a gente foi de ônibus, foi uma experiência nova, ir de ônibus do Rio de Janeiro direto para Jaú e voltar. Foi uma experiência diferente, né, do que eu tô acostumado com. O mais experiente aqui em viagem de ônibus teve que guiar vocês, né, porque teve uns e outros que queriam subir até o teto da rodoviária convencidos de que era ali que o ônibus parava, né? Não, lá em cima era o banheiro. Lá em cima era o banheiro. Esse ponto aí eu posso dizer que eu também já sou mais veterano do que o Ricardo, que ano passado eu também fui de ônibus. O Rogério que cismou que tava indo pro lugar errado. Não, é pra lá, não é. Não é. O Juan falou, não, já vim 3 vezes aqui de ônibus, é aqui. Eu tava vindo pela primeira vez. Só não escuta a voz da experiência, subindo, né? Se continuar subindo, você acessa o terminal urbano de ônibus de Jaú. Pois é. Você sai da rodoviária. Pois é. Sai da rodoviária. Então, assim, foi bem divertido o encontro. Muito bom rever os amigos, né, pessoal próximo lá. Aliás, mencionemos alguns, né? Vale lembrar também, ressaltar, né, a presença também do Rubens, Raimundo, do Werner e de outras pessoas que estiveram lá. Muitos que passaram lá, alguns que ouvem um podcast. Mandar um abraço pro Marcos, Pacífico. Outros que vieram falar, que pegaram o cartão, falaram, conheço, aí eu já ouvi. Eu falei, eu descobri um ouvinte. Descobri o ouvinte. O ouvinte, acho que a gente só tem um. Não, eu sei que a gente tem bem mais de um. Temos 2. Dobramos 100%. Mas temos 20, nós temos 2 20. Então, um abraço a todo mundo, assim, foi muito bom. E esperamos ver agora no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Lembrar que ainda tem esse encontro do Anime Clube, que quando vocês ouvirem esse episódio já terá acontecido. O encontro de MSX de São Paulo vai ser no 9 de dezembro. Vai ser 9 de dezembro, MSX SP, tá? E acho que aí esse vai fechar a tampa, vai ser o último no ano. O encontro do Canal 3 do Rio de Janeiro não a princípio não vai acontecer. O Marcos Felipe está pensando em fazer um evento menor, somente para o pessoal não fazer muita divulgação, mas eles devem voltar. Mas aí já só em 2024, né? Sim. Então a gente ainda tem esse e MSX SP, que vai ser em 9 de dezembro, deve ser no dia 9 de dezembro, sábado, tá? Então não vai ter, por exemplo, o Canal 3 do Rio não deverá ter agora em 2023, deverá ser em 2024 mesmo, tá? Então a gente já vai falar nesses eventos, vamos ver se alguém vai ter a oportunidade de ir no encontro do Canal 3, no Canal 3 alguém vai ter a oportunidade de ir no MSXSP. A gente não vai falar isso, mas ainda como eu falei, no Repórter Retro tem -1, no quase 100, a gente vai falar um pouco mais sobre os eventos. É isso. Fechated. Giovanni só chegou aqui para se despedir, né? E para pagar a conta. Não, pagar a conta, eu vim trazer a conta. Virou garçom agora? Fazendo um bico. Então eu vou fugir rapidinho antes que me obriguem a pagar qualquer coisa. Tchau. João, vamos dar uma diquinha, botar 10 na mesa, vambora? Vambora. Então tá, gente, fui, tchau. Valeu, pessoal, boa noite, tchau. Gente, até mais e no cash, no débito ou no Pix? É no cartão alimentação que ninguém aceita. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.